Livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo de número 6. Onde fala ali da conquista da terra de Jericó, né? Ou da terra de Canaã e a vitória sobre a cidade de Jericó. Nós iremos ler até o verso de número 5. Está escrito assim, ó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aleluia, amém? Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos, peça ao Senhor nessa hora, para que Ele possa te dar a revelação dessa palavra, dessa mensagem, nesta manhã. Amém? Você pode orar comigo? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, para recebermos a Tua palavra, Deus. Abre os olhos do nosso coração, para que possamos, ó Deus, compreender as verdades espirituais. Nesse ano, Senhor, da restituição, é um ano que o Senhor quer fazer algo novo, é um ano que o Senhor quer restituir aquilo que foi roubado, Senhor. Mas para isso, Senhor, precisamos ter fé, precisamos ganhar fé, e ganhamos fé por meio da Tua palavra, Deus. Por isso, abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente, para receber a palavra de Deus. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor? Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra nesta manhã, cujo tema é, a perfeita restituição. Diga: a perfeita restituição. Aleluia, gostei das irmãs virem para frente, amém? As cadeiras da frente têm que estar ocupadas, irmãos, amém? Aleluia. Irmãos, então nesse ano da restituição, o Senhor, Ele nos deu 2 palavras, na verdade, para esse ano de 2025. Quais são elas? A primeira, e óbvia, é essa, é que o Senhor restituirá em dobro aquilo que foi roubado no ano de 2024. Você perdeu algo em 2024? Teve algum prejuízo? Teve algo roubado, a sua saúde, dívidas, algo que foi roubado seu? A promessa do Senhor é que esse ano você vai ser restituído em dobro. Quantos creem nisso? Digam amém. E outra palavra que o Senhor também nos deu para esse ano, lá em setembro, é que esse ano seria também o novo de Deus. Está lá em Isaías 43:18, Eis que faço coisa nova. Então Deus, a promessa do Senhor para nós como igreja nesse ano de 2025, são 2, diga, são 2. Então a primeira é o novo de Deus. Porque talvez você diga: Luiz, eu não tenho nada para ser restituído, aleluia. Inclusive nós temos ali, nós demos aqui no culto da virada, um cartãozinho para você colocar 3 coisas que precisam ser restituídas. E teve algumas pessoas que disseram: irmão, esses 3 aqui não vai dar não, tem que colocar atrás, porque tem mais, para ser restituído. Mas tem aqueles que não têm, de fato tiveram um ano maravilhoso, aleluia. Então para você que teve um ano maravilhoso, Deus vai fazer coisa nova, amém?
E o que é o novo de Deus na sua vida, amados? Pode ser um novo emprego, ou um aumento de salário. Pode ser um negócio novo. Pode ser uma alavancagem no seu negócio. Pode ser uma pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, na sua vida. Amém? Pode ser uma viagem que você vai fazer. Algo novo. O Senhor é Pai. O Senhor, Ele quer te abençoar. E Ele quer te abençoar com algo novo. Amém? Essa é a promessa do Senhor para nós. Projeta aí, Alessandro. Isaías 43, 18. Diz assim, olha. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então essa é a promessa de Deus para nós. Então o que será o novo de Deus na sua vida, meus amados? O que você tem buscado algo novo em Deus? Qual é o novo de Deus na sua vida? É você que está solteiro e quer casar? Aleluia! O novo de Deus está chegando, hein? Amém? Sabe, é um emprego, é um negócio, é algo que você quer em Deus? Saiba, essa é a promessa de Deus para você. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Eu sei que tem aqueles que, só fala de bênção. É exatamente isso. Quantos aqui são pai ou mãe? Levante a mão. Pronto. Imagina, para esse ano de 2025, o que você quer para o seu filho? Né? De repente lá ele se comportou mal, alguma coisa do tipo. Aí só porque ele se comportou mal, fez algo, né, do tipo, você vai pregar uma injeção, colocar um veneno dentro e aplicar no seu filho? Você não vai. Misericórdia, não é verdade? Mas muitas vezes nós temos essa crença a respeito de Deus. Não, no mundo tereis aflições. É verdade, teremos. Mas Jesus disse o quê? Tenha bom ânimo, eu venci, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele quer te abençoar, Ele é Pai. E você precisa crer nisso. Você crê de fato que Deus quer te abençoar? Você que é pai ou mãe, você quer abençoar o seu filho? Quer ou não, irmãos? Sim. Então se você, que não é bom, que Jesus disse, né? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas ao que lhes pedirem. Ou dará o Espírito Santo. Amém? Então Deus quer te abençoar, mas você precisa crer. Mas também Deus quer restituir aquilo que foi roubado. Aquilo que foi, eu tive alguns prejuízos, né, nesse ano de 2024. E eu falei para o Senhor, anotei lá, Senhor, eu quero isso aqui, Senhor. Eu quero ser restituído nisso aqui. E a tua palavra diz que é em dobro. É em dobro. Então, se é uma promessa da parte de Deus para a nossa igreja, eu quero tudo. Amém? Eu quero em dobro, Senhor. Eu creio que o Senhor é Pai, que o Senhor é bom. Se o Senhor trouxe essa palavra para a nossa liderança, é porque o Senhor quer fazer. Aleluia. Então Deus quer restituir, talvez um casamento, talvez um relacionamento, talvez algo que você está procurando. E eu queria, irmãos, expor esse texto aqui para vocês. A gente vai ver essa passagem aqui de Josué. Pode voltar para o texto lá, Alessandro. A respeito, né, da conquista ali da cidade de Jericó. Jericó. E aqui vai um alerta a você. É importante que você olhe com os olhos da fé, olhe para as promessas de Deus. Porque nós temos o hábito de quê, irmãos? De perguntar o como. Como Deus fará? Como será? Meu Deus do céu, isso é praticamente impossível. Não tem chances. É quando você vai fazer uma sessão de coach, né? Geralmente os coaches lá, ele pergunta como? Se pergunta como? Isso é bom, naturalmente falando aqui para a terra. Mas jamais você deve fazer essa pergunta para Deus como. Porque Deus, Ele não age na lógica, não é no bom senso. Não tem lógica. Amém? Então se você precisa de um grande milagre, irmãos, não olhe para a lógica, olhe para a promessa, olhe para a fé. Amém? Então, irmãos, esse texto aqui mostra para nós o que? Um cenário realmente aqui emblemático. Por quê?
O capítulo 6 de Josué, ele nos transporta para um momento crucial, diga crucial, da história do povo de Israel. O povo ele havia esperado por essa promessa há quase 500 anos, 430 e poucos anos, quase 500 anos. Esperado para entrar na terra que Deus prometeu a Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Está aqui a terra de Canaã. Então, depois de 400 e poucos anos, quase 500 anos, nós estamos agora no momento crucial. Eles atravessam aqui o Rio Jordão. E quando eles atravessam o Rio Jordão, eles se deparam com um obstáculo. Eles se deparam com um bloqueio no meio do caminho. Qual que era esse bloqueio, meus irmãos? As muralhas da cidade de Jericó. As muralhas da cidade de Jericó. Veja, você já se perguntou por que algumas promessas de Deus parecem estar atrasadas na sua vida? Será que existe ou existem algumas muralhas entre você e a promessa de Deus que está do outro lado? Será que existem algumas muralhas? Será que existem algumas fortalezas? Então veja, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos restituir, mas entre você e a promessa, no meio, sempre vai ter o diabo querendo levantar o quê, meus irmãos? Muralhas, fortalezas. E eu pergunto para você, qual é a fortaleza que tem impedido você de alcançar a promessa ou a restituição de Deus na sua vida? Pergunta para o seu vizinho, diga, qual é as muralhas? Qual é? O que é que está impedindo você de alcançar a promessa, o favor, a bênção de Deus? Será que é a incredulidade? Será que é o desânimo? A semana passada eu preguei aqui, Deus é contra o desânimo. Deus fala para Josué, inclusive, tem de bom ânimo, Josué, ser forte e corajoso, tem de bom ânimo, 3 vezes. Jesus, quando ele vai curar a mulher do fluxo de sangue, o que ele diz para ela, mulher? Tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Eu não quero te curar só de uma cura física, eu quero restaurar o seu ânimo. O paralítico, né, que foi levado, que estava num estado assim, de desânimo crônico. Você vê, ele era tão desanimado que os amigos dele chegam para ele e dizem, Jesus está em uma casa e ele está curando todo tipo de pessoas. Vamos lá, a gente vai te levar. Eu imagino ele dizendo, não vou não. Deixa eu aqui. E os amigos dele dizem, não, pois você não vai não, a gente vai levar você com cama e tudo. Ele era paralítico, né? Levaram ele com cama e tudo. Chegaram lá, a casa estava lotada. E eu imaginei ele dizendo, olha, eu não falei para vocês. Olha aí, não dá nem para entrar, a casa está lotada, me levem para casa. Ele estava desanimado. Aí o que os amigos dele dizem? Não, a gente não vai embora não. Abriram um buraco no teto e colocaram ele com a cama em tudo, irmãos. E quando Jesus vai falar para ele, Jesus diz, filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus não só queria curá-lo, mas Jesus queria restaurar o ânimo dele. Então qual que é a muralha que está impedindo você de alcançar a promessa de Deus? É a incredulidade? É o desânimo. Será que é o desânimo? Será que é o medo? Será que é a ansiedade? Será que é uma culpa? Eu acho que eu não mereço isso. É verdade, você de fato não merece. Mas tem aquele que já conquistou por você, já pagou o preço por você. Você não vai receber o novo nem a restituição pelos seus méritos. Mas é porque Cristo já declarou na cruz, está consumado. O que é as muralhas na sua vida, meus amados? Será que é o tempo
que está longo demais? Será que é uma mágoa que você tem, que cria as fortalezas ao redor de você? Alguém te feriu, você foi injustiçado, alguém comprou e não pagou, alguém falou algo que não devia para você, você agora está com mágoa, não libera o perdão, isso pode construir fortalezas. Será que é a preocupação com o futuro? Quais são as suas fortalezas? E deixa eu te falar, Deus te deu armas para você guerrear, para você destruir essas fortalezas. Digam amém. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, é importante que você saiba que essas armas não são carnais. Diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir o que, meus irmãos? Fortalezas. Deus tem dado armas a você aqui, para você destruir essas fortalezas. Digam amém. E eu vou mostrar aqui para você quais são essas armas, para que você possa destruir essas fortalezas. Quantos querem saber as armas que Deus tem para você? Aleluia. Só alguns. Tem alguém aqui que quer descobrir essas armas de Deus? Aleluia. Amém? Isso é uma coisa que a gente ensina, vou ensinar novamente. Olha só. É importante que você seja participativo no culto, amém? Você seja, amém, olha aí. Ser participativo é você dar um amém, dar um aleluia. Não por causa de mim, não por causa do pregador, mas é porque você ativa o seu espírito, como? Falando. É bom quando os irmãos batem palmas, mas palmas não faz ninguém ficar cheio do espírito. Não é verdade? O que é que Paulo diz? Enchei-vos do espírito, fazendo o quê, meus irmãos? Falando. Então quando você fala, você aquece, você enche o seu espírito. Aleluia, diga glória a Deus. Então seja participativo. Se um momento ali da palavra te tocou, diga assim, amém. Não é dizer amém simplesmente pela frase amém. Não, amém é o nome de Jesus. É um dos nomes de Jesus. Ele é o amém. O assim seja. Quando você diz amém, você está dizendo assim seja, eu creio, eu recebo. Isso é para mim. Estamos ensinados, irmãos? Aleluia. Então, eu gostaria de falar aqui essas armas que o Senhor deu para o povo de Israel para destruir as fortalezas da cidade de Jericó. A primeira arma é o decreto divino. Diga, a primeira arma que o Senhor me dá é o decreto divino. Veja, no verso 1 diz assim, ó, lá em Josué capítulo 6, verso 1 diz assim, ó. Josué capítulo 6, verso 1. Porque a cidade está o quê? Fortemente. Olha, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então, humanamente era impossível entrar. As muralhas naquela época dava para passar um carro por cima, de largas e altas. Era humanamente impossível passar. Estava rigorosamente fechada, mas Deus disse, eu tenho uma arma para vocês, eu tenho algumas armas para vocês alcançarem a promessa, e a primeira arma é o decreto divino. Lá no verso 2 diz assim, ó, no verso 2, olha Josué, olha meu povo, olha o que, Senhor? Entreguei na tua mão Jericó, entreguei na tua mão. Qual que é o princípio aqui? É que Deus já decretou a vitória. O verbo aqui, olha, entreguei, ele está no presente, no passado ou no futuro? Ele está no passado. Eu já entreguei. Eu não sei se você está entendendo, mas a sua restituição, o novo de Deus na sua vida, Deus está falando para você nessa manhã. Creia somente, filho, porque eu já te entreguei aquilo que você tem buscado.
Eu já te entreguei. Então a primeira coisa que precisamos saber é que o Senhor já fez. Ele já entregou os seus inimigos. Ele já derrubou as muralhas. E essa é a arma do decreto divino. Ele já declarou na cruz: está consumado. Diga aleluia. E não falamos isso, irmãos, porque somos, sabe, simplesmente triunfalista. Mas porque Cristo, de fato, já triunfou. Cristo já venceu. Então, qual é o novo de Deus? Qual é a restituição que você precisa? Qual é a restituição que você precisa? Sabe, como eu falei, é um emprego. É uma conquista da casa própria. É um dom espiritual que você tem buscado no Senhor. É a conversão de uma pessoa, da sua família, um filho, um parente, um esposo, uma esposa. É a superação de um vício. É uma provisão financeira. É uma viagem. É a multiplicação de sua célula. Qual é o novo de Deus ou a restituição de Deus na sua vida? Eu quero que você saiba. Deus já decretou. Está consumado. Ele já entregou. Ele já entregou, olha aí, ó, já entreguei na tua mão. Diga assim: eu creio que o Senhor já entregou na minha mão aquilo que eu tenho buscado, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Eu sei que você olha para as circunstâncias, você olha para o novo, a restituição, e você diz: Senhor, está rigorosamente fechada. Mas o Senhor fala para você: filho, eu já entreguei na tua mão. Essa é a primeira palavra, é o decreto divino. Você precisa crer nisto. Se o Senhor deu uma palavra que o novo de Deus virá, que a restituição virá, eu creio. Você crê? Eu creio. Creia nisso, irmãos. Irmãos, presta atenção. Quantos aqui já leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Levante a mão, só para ver. Só uma pessoa? Eu recomendo, é muito bom. Principalmente se você é casado, né? Mas basicamente o livro, ele nos fala que nós temos uma linguagem onde nos sentimos mais amados. Então tem ali 5 linguagens. Então tem aqueles que se sentem mais amados quando ouvem palavras de afirmação, é uma das linguagens. Então, de repente, a mulher fala para o esposo, né? Amor, você é uma bênção, você é um marido excelente. Aleluia. O homem se sente, sabe? Aleluia. Me sinto amado. Tem outras que é a linguagem que é dos presentes, né? Gosta de receber presente. Será que alguma irmã gosta de receber presente aí? Casado. A linguagem do amor dela é receber presente. A outra é tempo de qualidade, é ter um tempo de qualidade ali junto. O que mais, Área? Você lembra das outras? Toque físico. Tem pessoas que gostam de toque físico, de abraçar, de estar naquele chamego, aleluia. E deixa eu te falar, tem algo, Deus tem uma linguagem. Eu não vou dizer a linguagem do amor, mas Deus tem uma linguagem que toca o coração de Deus, que mexe com Deus, que deixa Deus alegre, que levanta Deus do trono para dizer: opa, aleluia, alguém me tocou. Alguém me tocou. Deus tem uma linguagem. Eu pergunto para você: qual é a linguagem de Deus? Qual é a linguagem de Deus? Está lá em... Hã? A oração. O que mais? Quer que os irmãos... Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Preste atenção. Preste atenção. Eu estou falando aqui que a primeira arma é o quê? O decreto divino. E você precisa crer. E aqui eu estou falando, qual que é a linguagem de Deus? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, qual que é a lógica? Sem fé é impossível, lógico. A lógica é, então, para agradá-lo eu preciso ter o quê? Fé. Fé para agradá-lo. E diz assim, ó: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, recompensador, abençoador dos que o buscam. Deus quer apenas que você creia. Creia que Ele existe e creia que Ele quer te recompensar, te restituir, que fazer algo na sua vida. Se você crê, levante a sua mão e diga: eu creio.
Eu creio. Diga aleluia, glória a Deus. Aleluia, essa é a primeira arma, o decreto divino. A segunda arma que o Senhor dá aqui para o povo de Israel, para Josué e o povo, é tocar a trombeta. Ou seja, é preciso proclamar a restituição. Tocar a trombeta. O Senhor fala para eles, ó. Esse é o segundo, ó, é preciso proclamar a restituição, ou seja, tocar a trombeta. Coloca aí no verso 3, Alessandro. Diz assim o Senhor, ó. No verso 3, lá de Josué capítulo 6. Pois, todos os homens de guerra. Verso 4. Olha aí. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes farão o quê? Tocarão as trombetas. Tocarão as trombetas. Então veja, Deus ordenou o que aqui ao povo? Que eles rodeassem, que os sacerdotes, o povo de guerra, rodeassem a cidade de Jericó. Quantas vezes, meus irmãos? 7 vezes, durante 7 dias. E no último dia, 7 vezes. 7 vezes. Mas é interessante que ele pede para que os sacerdotes possam ir tocando a trombeta. Ou o chofar. E essa trombeta, que era feita de chifre de carneiro, ela tem um símbolo. Ela aponta para Cristo. Então o carneiro, ou o cordeiro, ele aponta para quem, meus irmãos? Para Jesus, que foi sacrificado por nós. E para que você possa obter ali o chifre do carneiro, o carneiro precisa ser morto. E foi o que Jesus fez na cruz. Então, ao tocar a trombeta, com o chifre ali do carneiro, o que você está dizendo aqui? O que isso significa para nós? Qual que é a tradução desse versículo para nós? Quando você toca a trombeta, em outras palavras, você está anunciando a morte e o triunfo de Cristo na cruz. Ele é o Cordeiro. Você está declarando que Cristo já fez, que Cristo já venceu. Ele foi o Cordeiro que teve morto e reviveu. Ele foi aquele que morreu e ressuscitou. E hoje ele está no nosso meio. Também, chifres na Bíblia significam poder. E o Cordeiro, que é Cristo, recebeu todo o poder. Então, ao tocar a trombeta, nós proclamamos ao inimigo que Cristo é o que ele é e fez. Ou seja, a vitória já foi conquistada na cruz. Então, quando é que nós proclamamos a vitória, irmãos? Quando é que tocamos a trombeta? É quando você declara que na cruz, Cristo já triunfou sobre a morte, sobre as maldições, sobre os seus pecados, sobre as doenças. Então você proclama, Cristo já fez isso. É você proclamar que a obra já foi consumada. É você anunciar no mundo espiritual que a vitória de Deus em Cristo, que a sua vitória em Cristo é completa e total. Cristo já venceu os nossos inimigos, irmãos. E quando eu falo inimigos, eu não estou falando de pessoas. Porque tem aqueles pregadores que dizem, tem alguém no teu trabalho. Cuidado. Tem muitos na internet. E às vezes eu vejo os irmãos postando, eu digo, meu Deus do céu. Cuidado naquela pessoa do teu trabalho. Cuidado nos pregadores que você ouve, irmãos. Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. São demônios. Aleluia. Mas contra os demônios, lá em Colossenses capítulo 2, verso 15. O que a Bíblia diz, meus irmãos? Isso aqui é falando de Jesus. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Fazendo o quê? Triunfando. Aleluia.
Aleluia, você pode dar um glória a Deus. Sabe, Cristo já triunfou sobre a restituição que você precisa, as muralhas, mas você precisa declarar. Nós somos uma igreja cristocêntrica. Tudo aponta para Cristo. Aleluia, tudo aponta para Cristo. Então toda a pregação nossa, no fim, ela vai levar ao Senhor, a Cristo. E você precisa declarar que a obra já foi consumada. Você precisa tocar a trombeta. Você precisa declarar. Irmãos, imagina que você está num quarto escuro. Um quarto escuro, não sabe para onde ir, totalmente escuro, sem nenhum tipo de brecha para que você veja uma pequena luz. Está escuro, muito escuro. E você não sabe o que fazer. Você nunca foi nesse local e você está lá perdido. E agora, para onde eu vou? O que eu faço? Só que tem um porém. Você tem uma lanterna. Mas essa lanterna, ela está desligada. E quando você aperta o botão, as trevas, ela logo se dissipa. Você agora começa a enxergar tudo claro. Você agora começa a caminhar. Você começa agora a ver o novo. Você começa a ver aquilo que você não via. Você começa a ver a restituição. Você começa a ver o novo de Deus. O que é essa lanterna, meus irmãos? É quando você proclama a vitória de Cristo na cruz. Aleluia. É quando você confessa que Cristo já fez por você. É quando você confessa, Cristo já fez na cruz por mim. Toda maldição foi quebrada. Aleluia, meus irmãos. É você olhar para a doença que está no seu corpo e você dizer assim, sabe, Cristo já levou essa enfermidade na cruz. É quando você olha para a sua situação financeira e você diz, Cristo já me resgatou da maldição da lei. E uma das maldições da lei, sabe qual que era? Pobreza. Pobreza é do inferno, é do diabo. Cristo quer te abençoar, que você tenha uma vida abençoada. Aleluia. Aleluia. Lá em Zacarias capítulo 11, nós somos prisioneiros da esperança. Zacarias capítulo 9, verso 11. Diz assim, olha. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Verso 12. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje, diga hoje, vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Você crê nisso? Então confesse assim comigo, aleluia. Levante a sua mão e declare comigo, diga, eu declaro que pela obra consumada de Jesus Cristo na cruz, diga, a vitória já foi conquistada. Diga, ele despojou os principados e potestades. Diga, ele triunfou sobre toda maldição. Diga, e hoje eu sou livre. Diga, todo bloqueio espiritual, diga, toda fortaleza, toda barreira já foram derrubadas pelo poder do sangue do Cordeiro. Diga, e eu proclamo que a restituição está decretada e tudo que foi roubado será restaurado. Diga, em dobro, para a glória de Deus. Diga, aleluia. Aplauda ao Senhor, aleluia. A primeira arma que o Senhor te dá, qual que é? O decreto divino. Ele já fez. A segunda arma é tocar a trombeta. Trombeta. É você proclamar aquilo que Jesus fez na cruz. E a terceira arma é a fé. Ou a perseverança para você crer até o final. Crer até o final. Por quê? Nós vemos aqui que o povo, ele tinha que rodear a cidade quantas vezes, meus irmãos? 7 vezes. Na Bíblia, o número 7, o que é que simboliza, pastor Alfran? Perfeição. É um número completo. 7. Número 7. Então, ou seja, você precisa crer completamente.
completamente. Você precisa crer até o final. Você precisa crer até o final. Então você precisa falar isso poderosamente. Crer até o final. Não ore. Porque é outra coisa também. Ah, Deus vai fazer o novo. Deus vai restituir. Então eu não vou orar. Não. Você tem que orar. Não porque é uma lei. Mas é porque essa é a maneira que Deus decidiu agir na terra. Na sua soberania, Ele decidiu agir na nossa vida por meio da oração. Deus quer te abençoar, mas Ele quer ouvir você dizendo: papai, eu quero. Senhor, eu quero a minha restituição. Senhor, me dá em dobro. Senhor, eu quero ver o novo na minha vida. Mas você ora e você continua orando até receber. Amém, meus irmãos? Pedi, batei, buscai, e você vai achar. Se você pede, você recebe. Ali é uma progressão. Então você pede, é o nível 1. Você busca, é o nível 2. E você bate, é o nível 3. Ou seja, você completou o ciclo. Jesus orou quantas vezes no Getsemane? 3 vezes. O número 3 também é um número completo, é o número da perseverança. Você vai até o fim. Paulo orou 3 vezes também. Orou até o fim. Então eu pergunto: quantos sonhos que você tinha, você parou de orar? Ah, as fortalezas, as portas estão rigorosamente fechadas. Não vou orar não. É preciso, o Senhor te dá uma arma hoje. E a arma é: creia até o final. Creia até o final. Irmãos, conta-se uma história de que um grande general, ele foi para uma batalha. E essa batalha, ele desembarcou ali na praia para lutar contra os seus inimigos, junto com os seus soldados. E quando ele desembarcou junto com os seus soldados, ele percebeu o quê? 2 coisas. Primeiro, o exército inimigo era bem maior. E segundo, o exército dele estava com medo. E aí ele tomou uma atitude. Ele pediu para que alguém colocasse combustível ali nos navios e ateassem fogo. Tocasse fogo no navio. E de fato aconteceu. Os soldados tocaram fogo, mas só que ficou todo mundo assustado. E agora, o que a gente vai fazer? E aquele general olhou para os seus soldados e disse: olha, ou a gente vai para vencer, ou a gente vai para morrer. Voltar não é uma opção. Eu não sei se você está entendendo. Deus quer que você vá até o final com Ele. Sabe, Deus quer que você vá até o final. Deus te deu uma promessa: vá até o final, creia até o final, meu amado. Sabe, Deus nos deu uma promessa para essa cidade. Nós seremos milhares, nós teremos uma célula em cada bairro. Ou o Senhor dá, ou nós morreremos, mas nós não desacreditaremos. Nós não teremos um espírito de incredulidade. Nós avançaremos, irmãos. Voltar não é uma opção. Nós abalaremos essa cidade através do amor de Cristo. Você crê nisso? Voltar atrás não é uma opção. Não tem mais volta. Inclusive está aqui, marcado no meu dedo para eu não esquecer. Está aqui. Não tem mais opção. Ou a gente vai para morrer, ou a gente vai para ver o mover de Deus nessa cidade. Eu não quero passar a minha vida em branco. Estar aqui plantado nessa cidade e não ver o mover de Deus. Eu creio que nós seremos canal de Deus nessa cidade. Nós entraremos nas escolas, nós entraremos, nas empresas, nós entraremos em cada bairro dessa cidade, estabeleceremos uma célula, o reino de Deus avançará, pessoas serão salvas, libertas, transformadas, irmãos. Mas é preciso que creiamos até o final. Quantas promessas de Deus, quantas restituição de Deus você tem desistido, parado no meio do caminho? Aleluia. Quantos creem até o final aqui de um amém? Amém. Aleluia, irmãos. Preciso que creia até o final. Preciso que você creia no poder de Deus. Não fale o que você sente. Não fale
o que você vê. Fale as promessas de Deus. Aleluia. Você pode falar para o seu vizinho, diga: não fale o que você sente e não fale o que você vê. Fale o que Deus diz a seu respeito. Aleluia. Não proclame a sua opinião. Proclame a verdade da cruz. Aleluia. Então cria o hábito. Cria o hábito, amados. Coloca algo visível na sua frente, é aquele que você quer. Cria uma foto, uma imagem, imprime algo, coloca na tua frente. Você lembrar o Senhor: Senhor, eu quero, Senhor. Está aqui, Senhor, é isso que eu quero, a minha restituição. Senhor, é o novo que eu quero ver na minha vida. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Você está pedindo. Chega uma hora que você começa agora a bater, a buscar. Chega uma hora, irmão, que você começa a bater. Oh, Senhor, eu quero. Senhor, você vai até o fim com Deus. Quantos estão dispostos aqui a ir até o fim? 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. Então declare comigo, vamos declarar forte. Aleluia, amém? Diga: eu declaro que continuarei confiando na obra consumada de Jesus Cristo. Diga: até que cada muralha caia. Diga: eu perseverarei na oração, proclamando a vitória que Ele já conquistou. Diga: a minha fé não será abalada pelo tempo ou pelas circunstâncias, porque eu sei que Deus está completando a minha vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Quarta arma para você. Quarta arma: Cristo deve ser o centro da restituição. Ou seja, no texto lá, a Bíblia vai dizer que a arca ia no meio deles, o povo atrás, os sacerdotes na frente da arca e os homens de guerra na frente, e a arca no meio. E eles iam rodeando a cidade. O que é a arca? A presença de Deus. Mas também simboliza ou tipifica Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Então, quando Israel rodeou Jericó, a arca da aliança estava no centro. Os sacerdotes tocavam a trombeta. Olha só, os sacerdotes tocavam a trombeta. Os soldados armados iam à frente. Mas a presença de Deus era o foco. Cristo era o foco. O que isso nos ensina? Nos ensina que Cristo deve ser o centro de tudo na nossa vida. Você é um sacerdote de Deus, sim ou não? Pedro fala isso. Vós, porém, sois o quê? Sacerdote. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdote, mas você também é um soldado de Cristo, chamado para lutar nesse exército. Então eu pergunto: Cristo é o centro da sua vida? Cristo é aquele que te guia, que está no centro das suas decisões? Eu lembro que uma vez, porventura, né, a gente vinha de Goiânia, né? A gente veio de Goiânia, de avião, aí do aeroporto, eu deixei meu carro lá, aí na volta a gente pegou o carro e veio para Caruaru, né? Aí eu liguei o quê? O GPS. E aí no GPS, no GPS, no Waze, né? Ele dizia: ó, vai por aqui. Só que tipo assim, um lugar que eu dizia: não, esse lugar tá errado. Porque era assim, totalmente diferente do lugar que eu sabia o trajeto ali mais ou menos. E tipo, tinha que subir um morro e tal. E eu dizia: não, eu vou por aqui. E ele dizia: vai por aqui, vai por aqui. Eu dizia: não, eu vou por aqui. Peguei a principal, né, do aeroporto para sair na 232. E ele dizia: não, vai por aqui. Eu dizia: não vou, vai por aqui. Eu dizia: eu não vou. E ele sempre dizendo para eu voltar. E eu dizia: meu Deus do céu, eu não vou. Está errado, esse GPS endoidou. Irmãos do céu. Quando eu cheguei na 232, que é essa reta, essa BR reta de Recife até Caruaru, irmãos, tinha um trânsito que estava assim, totalmente parado. E nós passamos ali uma hora até sair do fluxo.
E eu disse, meu Deus do céu, por que eu não ouvi esse GPS? Porque o que o GPS dizia? Ó, você vai por aqui, você pega por Jaboatão para sair, né, lá por trás. Para sair já bem mais na frente, né? Ou seja, passar o fluxo ali que estava interrompido. E o que eu aprendi? Sabe, muitas vezes tem decisões a serem tomadas e está o GPS dentro de nós, Cristo, dizendo, ei, vai por aqui. Você diz, que é isso? Não, isso não é de Deus, não. Não, por aqui é mais fácil. E está lá o GPS dentro de você, dizendo, ei, para, vai por aqui, rapaz, vai por aqui. E você vai lá e toma a decisão de ir pelo lugar mais fácil, né? Ou mais difícil também, vai do GPS. Então o que eu aprendi? Eu confesso que eu orei ao Senhor, eu digo, Senhor do céu, me ajuda. Né? Porque isso não foi simplesmente um GPS, mas o Senhor quer me ensinar algo, que eu possa ouvir a tua voz, Senhor. E quantas vezes tomamos decisões sem colocar o Senhor no centro, sem colocar Cristo no centro? É verdade ou não é, meus irmãos? Às vezes é uma dívida que você contraiu, vou pegar esse dinheiro, aleluia, vai dar tudo certo. Mas dentro de você está lá, não faz isso, rapaz. Está lá o GPS falando. Aí você falhar e faz. Mas se já fez, fique em paz. Porque o Senhor, sabe, é como fala lá no Salmo 91, né? Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei. É você quem vai lá para o vale da sombra. Você foi para lá, mas você não vai temer porque o Senhor está contigo. Até quando você erra, o Senhor vai lá, ô meu filho, eu vou te abençoar. Amém, meus irmãos? Então Cristo é o centro da nossa vida. Você precisa ter o hábito, sabe, de colocar o Senhor na sua vida. De ler a palavra, de orar, não por obrigação, mas como filho que necessita de alimento espiritual. Amém? Então se relacione com o Senhor, tire um tempo para colocar Cristo no centro da sua vida, orando. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria chamar o louvor, a gente já está indo para a parte final. Quinta arma. Qual que é a linguagem de Deus, meus irmãos? Diga, a linguagem de Deus é a fé. Mas a fé para a restituição ou para o novo de Deus na sua vida, ela vem por meio... A fé para a restituição vem pelo ouvir. Então fale em voz alta o que você deseja ser restituído. Não, Alessandro, acho que é o próximo, Alessandro. O quinto, Alessandro. A fé para a restituição vem pelo ouvir. Então a trombeta precisa ser ouvida. No verso 10, diz assim, olha, no verso 10, coloca aí, Alessandro, verso 10, Josué 6, verso 10. Diz assim, olha só. Porém ao povo ordena Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até, ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Então veja, durante 6 dias, o povo ia ficar calado. Imagina você, irmãs, 6 dias, se eu dissesse para você agora, você vai ficar em silêncio. Você vai ficar em silêncio, você vai ouvir apenas o som da trombeta. Os sacerdotes vão passar durante 6 dias tocando. Você vai só ouvir, vai ficar todo mundo em silêncio, calado. Lembra, o que é a trombeta? É a proclamação do que Cristo já fez na cruz. É o Senhor foi morto, ressuscitou. Então veja, você precisa ganhar fé para ter a restituição e o novo de Deus. Mas a fé, ela só vem pelo ouvir. O povo tinha que passar 6 dias ouvindo. 6 dias ouvindo a trombeta tocar. 6 dias. Então preste atenção nisso, irmãos. Isso é muito importante. É preciso ouvir a trombeta. É preciso que você ouça o chofar tocando. Ouvir o que, Luiz?
está consumado. É preciso que você ouça. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim, olha: a fé, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, pela pregação é no sentido de quê? De você ouvir pregação. Ouvir pregação. E eu queria perguntar para você: você tem o hábito de ouvir pregações além do culto? Se não tem, cria esse hábito. Por quê? Porque você vai ganhar fé. Mas não é qualquer pregação, presta atenção. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas em tudo que está aqui é para você mais. A lei é para você mais. O que gera fé no nosso coração? Olha só, é isso aqui, ó. E assim, a fé vem pela pregação. Mas que tipo de pregação? E a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra da proclamação de Cristo. É a palavra de que Cristo fez. Que Cristo é o Senhor. De que Cristo já consumou. De que Ele é o vitorioso. Você não merece, mas Ele já fez. Ele já te perdoou. Já te abençoou. A glória é dEle. Tudo é por Ele. Tudo é por meio dEle. E quando você ouve essa pregação, você ganha fé. Não é a pregação te condenando. Não é a pregação para mostrar o quanto você é pecador. Não é a pregação para dizer que você tem inimigos no seu trabalho. É a pregação da palavra de Cristo. É a pregação de Cristo. Diga aleluia. Talvez você ache que a pregação é uma coisa assim, só uma rotina do culto. Não, irmãos. A pregação, a Bíblia chama ela de coisa louca. É uma coisa louca. Por que é uma coisa louca, Luiz? Porque aprove a Deus salvar o homem pela pregação. Eu vou mostrar para você. Veja só, lá em Romanos capítulo 10, verso 14. Diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? Ou seja, para crer é preciso ouvir. Mas para ouvir é preciso que alguém pregue. Alguém fale. Então você precisa ouvir a pregação para ganhar fé. Para ganhar fé. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Olha como as coisas de Deus são, irmãos. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Preste atenção nisso agora. Aprove a Deus salvar os que creem. Pelo quê? Não, pela pregação não. Pela loucura da pregação. Então isso é loucura. O que nós fazemos aqui é um trabalho louco. Pregar, só pregar. Enquanto a gente prega, Deus vai fazendo na sua vida. Você ganha fé para ser restituído, para receber o novo de Deus. Meu Deus, lá em Gálatas capítulo 3, verso 2. É pela pregação que recebemos o Espírito também. Gálatas 3, verso 2 diz assim, ó: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação de Cristo. Recebemos milagres pela pregação também. Lá em Gálatas capítulo 3, no verso 5 aqui, ó, verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera o que, irmãos? Diga milagres. Milagres entre vós. Porventuras, aí ele vai dizer, como é que Deus faz? O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, irmãos, você precisa de fé para que você possa ser restituído e ter o novo de Deus. Mas essa fé, ela só vem, você vai ganhar fé quando você ouve. E ouve o quê? Pregação. Pregação, então cria o hábito. Fala com seu líder de célula e diz, irmão, envia uma pregação para escutar. Não é qualquer pregação, é essa pregação. É a da fé, é a de Cristo. Vocês estão compreendendo, meus amados? Sim. Eu queria convidar você a ficar de pé.
Só para a gente falar o último aqui. E por último, para a gente concluir. Por último, grite para as muralhas. Fale em voz alta o que você deseja ser restituído. Grite às muralhas. Lá em Josué capítulo 6, verso 16. Depois dessas 4 coisas, Deus diz: agora sim, eu tenho uma arma poderosa. Vocês vão gritar. Gritar para quem? Para mim? Não. Gritar para quem? Para as muralhas. É igual Moisés quando vai até o Senhor diante do Mar Vermelho. Por que clama a mim? Diga ao povo que marchem. Olha só. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor fez o quê? Está no presente, passado ou futuro? Entregou. No passado ele já entregou. Gritai, porque ele já entregou. É preciso que você fale em voz alta, em fé, cheio de fé. Esse princípio está lá em Marcos capítulo 11, verso 23. Não é falar gritando para Deus, é falar agora para as muralhas, para aquilo que está impedindo você de ganhar o novo, de ser restituído. Lá em Marcos diz assim, olha: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a Deus, é isso, irmãos? Vocês estão comigo? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, ou seja, está cheio de fé no seu coração, mas o que, irmãos? Crê que se fará o que diz, assim será com ele. Quantos ganharam fé nesta manhã? Quantos estão dispostos agora a proclamar, a gritar a vitória do Senhor? Aleluia. Então declare assim comigo, com forte, com ousadia agora. Diga: eu declaro. Mais forte, diga: eu declaro que em Cristo eu sou mais que vencedor. Diga: nenhuma muralha pode resistir à autoridade que há no nome de Jesus e na obra consumada do Calvário. Diga: pela fé eu grito contra os obstáculos da minha vida. Agora com ousadia, diga: sejam derrubados em nome de Jesus. Diga: eu creio que a vitória já é minha. Diga: eu vejo a restituição se manifestar em cada área da minha vida. Diga: toda fortaleza cai agora em nome de Jesus. Diga: Jesus Cristo já triunfou na cruz. Diga: glória a Deus, aleluia, amém. Vamos louvar ao Senhor. Declare isso. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu poder. Em ti, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temas ondas da tempestade. Não acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitória
Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmãos. Como eu sinto a presença de Deus no nosso meio. Liberar do Senhor. Esse ano é o ano da restituição, do novo de Deus. Se prepare. Aleluia. Irmãos, queria só fazer um convite aqui. Tem alguém aqui nessa noite que não entregou sua vida a Jesus e quer entregar para Ele hoje, para viver o novo? Tem alguém aqui nesta manhã que quer entregar sua vida a Jesus? Se tiver, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Sei que a maioria já são da casa, né? Aleluia, amém? Faça assim com as suas mãos. Aleluia. Senhor, aqui estão os teus filhos. Eu declaro, Senhor, que esse ano de 2025 será um ano novo, um ano de restituição, Senhor. Oh Senhor, aqui estão os teus filhos. Muralhas cairão, eles experimentarão da tua parte, Senhor, algo extraordinário, algo novo. Que eles possam ter uma semana de vitória na bênção, na graça e no teu favor, em nome de Jesus, amém? Tenha uma semana de vitória, aleluia, irmãos. Aplauda ao Senhor.